Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo rápido, apenas para ilustrar para vocês a minha página lá no Stoa da USP. Eu já coloquei o endereço aqui. Eu vou entrar rapidamente aqui para mostrar como que vocês vão encontrar as disciplinas lá cadastradas. Bom, vocês estão vendo que eu estou colocando aqui meu número USP, minha senha, e vocês podem fazer o mesmo entrando lá no Stoa. Se não tem cadastro, basta se cadastrar, mas eu acredito que vocês, como alunos matriculados, vocês já estão no sistema, bastando acessar. Bom, eu vou acessar aqui, e uma vez que eu entro na página, eu já apareço aqui com o perfil. Nesse caso, o perfil dado como docente. Quando vocês entrarem lá, o perfil vai aparecer como aluno, né? E aqui eu tenho a lista das disciplinas às quais eu apareço associado, nesse caso como ministrante. Quando vocês abrirem a página, vocês devem saber isso melhor do que eu, vão aparecer as disciplinas nas quais vocês estão matriculados como alunos. Então aqui são as duas disciplinas que eu venho ministrando esse semestre, e eu posso clicar em qualquer uma delas. Posso clicar, por exemplo, em Língua Latina 1, se você for aluno de Língua Latina 1, ou Língua Latina 3, se você for aluno de Língua Latina 3. Então eu vou fazer basicamente um pouco com as duas, para ilustrar para os alunos de ambas as turmas. Então no caso aqui, Língua Latina 1, você clica em cima e você vai encontrar a página que eu preparei, que contém basicamente essas três guias. A primeira delas eu chamei de Língua Latina Apresentação, a segunda, Videoaulas, e a terceira, Dicas e Materiais. Bom, na primeira eu coloquei um conjunto de conteúdos ou de recursos dinâmicos, basicamente fóruns, né? Um fórum de notícias, de avisos, né, para tratar de assuntos em geral, um fórum específico para plantão de dúvidas, tá aqui, um espaço de chat, que eu nomeei com a palavra latina colloquia, né, significa conversas, no plural, e dois outros documentos aqui. Um primeiro, eu vou clicar para vocês terem uma ideia, que é a apresentação e instruções. Vocês podem clicar lá e ler as instruções de utilização da página, e mais abaixo um item que é assim nomeado exercícios e trabalhos, por meio do qual a gente pode eventualmente, né, daqui para frente, trocar algumas listas de exercícios e coisas semelhantes. Na aba das videoaulas é praticamente autoexplicativo o que está aqui, né? Você tem lá videoaula 1, 2, 3 até 15. Na apresentação e no próprio conteúdo aqui das aulas, vocês vão entender por que são exatamente 15 e não outro número. Bom, basta clicar em cada uma delas, você vai ter, não nesse momento, mas daqui a alguns dias, vocês vão ter lá um resuminho do que é o conteúdo daquela aula, e aqui embaixo, né, nesse espaço, o vídeo mesmo, correspondente à videoaula. Uma videoaula curta que eu ainda estou preparando. Mesma coisa nas outras aqui. No caso, por exemplo, da primeira, você vai lá na primeira videoaula, você vai ver que é necessário você ver o roteiro de revisão, que você pode acessar por meio daqui, que já tem o link, ou você pode, a partir da página anterior, aqui, roteiro de revisão, se você clica em cima, você vai ver lá uma tabela que eu coloquei com os pontos de gramática e de texto que eu recomendo que vocês revejam antes de prosseguir para a videoaula 2. Caso vocês se sintam seguros nesses conteúdos, vocês podem pular essa parte e ir direto para a videoaula 2. Caso contrário, eu sugiro que vocês venham aqui. Aí, por exemplo, se você tem dúvidas em nominativo, acusativo e genitivo, ou, enfim, qualquer um desses outros assuntos, aqui está a página específica do Latinitas, num link que vai direto para esse assunto. Como, por exemplo, agora, eu abri o intervalo de páginas correspondente
ao estudo do nominativo, do acusativo e assim por diante. A mesma coisa se você for fazer os exercícios correspondentes, nessa última coluna da tabela. Então, por exemplo, aqui eu entro direto nos exercícios correspondentes a essa parte. E assim com o resto da tabela. Bom, retornando lá na página inicial, o último item aqui, dicas e materiais, é um espaço onde eu já coloquei e pretendo ainda colocar outros conteúdos divididos inicialmente dessa maneira aqui. No primeiro item, eu coloco algumas dicas para quem está se iniciando no estudo da língua, então tem alguns materiais lá, sempre que possível com um link para que vocês façam um download direto. Vocês podem ler lá as instruções, tem outras informações. Um roteiro de estudo de língua latina, então é uma outra maneira de apresentar as videoaulas, o conteúdo é basicamente o mesmo, só que aqui divididos conforme o dia pretendido para cada aula, se ela fosse uma aula presencial, ou seja, se não tivesse havido interrupção por greve ou paralisação. Então essa aqui é a distribuição ideal, e vocês podem ver, por exemplo, lá em aulas programadas, por exemplo, aula programada para dia 11/5, que como vocês sabem não aconteceu, aqui está o conteúdo pretendido para aquele dia. Então você pode estudar isso aqui, e mais adiante vocês vão ver aparecendo aqui um vídeo, que é o mesmo vídeo da videoaula que eu coloquei na página inicial. Só uma observação, esses números de página que eu coloco aqui, obviamente, se referem ao livro, né, ao livro do Latinitas, né, que vocês utilizam no Língua Latina 1. A última coisa que eu acrescentei nesse Dicas e Materiais é uma lista para que você possa fazer o download, se você não tiver, daqueles materiais que eu distribuí em sala de aula, certo? Então você pode entrar aqui e, por exemplo, acessar os textos para tradução em sala de aula. Bom, se você veio às aulas, você vai se lembrar que eu entreguei essa folha para os alunos com os textos colocados juntos e de tal maneira que a gente pudesse comparar os textos com mais facilidade. Bom, você pode encontrar esse material lá, se você quiser. E um último item aqui, que é o 5, que é uma lista de palavras que eu não distribuí em sala. Você vem ali, lê a descrição do que é esse item 5 e eu acho que ele pode ser útil para você. Bom, isso aqui em Língua Latina 1. Para o pessoal de Língua Latina 3, o processo é basicamente o mesmo, só que eu troco aqui a disciplina. Em Língua Latina 3 eu tenho exatamente os mesmos 3 itens, só que obviamente com as videoaulas e os conteúdos respectivos, os conteúdos, correspondentes à matéria de Língua Latina 3. Então, por exemplo, em videoaula Língua Latina 3, vocês têm aqui a descrição do conteúdo, programado para aquele dia, nesse caso aqui o dia 16/5, né, foi um dia em que não foi possível ministrar aula em razão da ocupação do prédio, e a mesma coisa para os outros itens aqui, para as outras videoaulas. De resto, o funcionamento é parecido, é a mesma coisa, como no caso de Língua Latina 1. Agora, tanto para a Língua Latina 1 quanto para a Língua Latina 3, né, vamos voltar lá para a Língua Latina 1, mas o mesmo vale para 3, eu criei aqui um espaço, que é um espaço de fórum, basicamente, além da apresentação e das instruções, é um espaço para troca de mensagens, para notícias e avisos, que é esse fórum geral. Vocês podem clicar e ali tem todo o funcionamento do fórum, vocês entram ali e vão entender como é que funciona. E um outro fórum, dessa vez específico, para dúvidas de língua, ou seja, já não é mais para aviso nem notícia, mas é para tirar dúvida de alguma coisa específica da matéria que está sendo estudada. Mas, de novo, na mesma maneira de fórum. Um outro espaço que é o do chat, né, que é de conversa, que a gente ainda vai ver o melhor jeito de aproveitar esse recurso. Aqui você tem
o caminho para acessar esse espaço. E por fim, aqui essas outras abas, exercícios e trabalhos, e apresentação e instruções, que são praticamente autoexplicativas. A gente vai aos poucos, ao longo das semanas, explorando cada uma delas. Bom, mas de início, essa é a apresentação que eu faço da página para que vocês tenham uma introdução rápida ao funcionamento aqui da disciplina tal como ela aparece na página do STOA, certo? Então, recapitulando, você vai lá em disciplinas, STOA, USP.br, faz o seu login, coloca a sua senha, se você não tiver, se cadastra, e daí você vai lá e acessa as disciplinas nas quais você é aluno. Bom, uma delas vai ser Língua Latina 1, se você for aluno de Língua Latina 1, ou Língua Latina 3, se você for aluno de Língua Latina 3. E você vai ter lá os conteúdos assim distribuídos. Ao longo das próximas semanas, conforme as videoaulas forem sendo inseridas nesses campos, vocês vão ter esses conteúdos sendo atualizados. Então, é isso, gente. É só uma apresentação rápida para que vocês saibam como funciona. A gente vai se falando ao longo das próximas interações, seja por meio aqui do fórum, seja por meio das próprias videoaulas, tá certo? Então até lá, gente. Um abraço.